Um dos assuntos mais confusos que nós temos hoje na sociedade, especialmente em termos religiosos, é o assunto do perdão. Existem muitas teorias, formas de perdoar, né, como se diz, ou maneiras que a cada dia mais surgem coisas novas. Mas a maior parte dessas teorias ou conceitos são antibíblicos. Dentre eles, por exemplo, você precisa esperar sentir para perdoar. Eu não sinto que eu preciso perdoar. Eu preciso sentir antes para perdoar. Há um outro conceito que está aí, tem até livros publicados, especialistas nessa área, é o perdoar a si mesmo. Eu preciso me perdoar primeiro. Esse é um conceito totalmente antibíblico também. Isso não tem base bíblica para você perdoar a si mesmo. Eu vou explicar um pouco sobre isso. Já falei em algumas situações a respeito disso, mas nós vamos hoje estudar um pouco mais. Perdoar o outro se ele merecer e por aí vai, né? Outra situação também que eu já vi é que se alguém lhe ofende, especialmente no contexto conjugal, você tem um crédito para que também possa cometer algo relacionado a ele, né? Eu uma vez discuti com um amigo, discuti no sentido de discordar dele, né? Que ele colocou algo desse tipo, de que se o esposo cometeu algo contra a esposa, e se a esposa teria um crédito com ele no sentido de também ofendê-lo ou cometer algo contra ele, né? E hoje então um assunto que nós vamos estudar é perdão, como perdoar aqueles que nos machucam. Eu queria mais uma vez pedir a compreensão, especialmente dos que estão lá atrás, no sentido de não conversar, porque você não só atrapalha você, mas também a todos os outros que estão aqui, tá bom? Então, se alguém estiver conversando do seu lado aí, você pode chegar e pedir a ajuda dele, tá certo? Então vamos nos ajudar. A palavra de Deus está sendo pregada e nós precisamos ter reverência à palavra de Deus, tá bom? O texto que nós vamos estudar hoje trata de um evento bem conhecido envolvendo os dois primeiros reis em Israel. Certamente você conhece ou já ouviu falar pelo menos de Saul e Davi, né? Saul foi o primeiro rei ungido por Samuel e logo depois veio Davi. Os capítulos anteriores a esse trecho que nós estamos estudando vai mostrar a inveja de Saul, o desejo de Saul em matar Davi. Nós sabemos que isso existe. Especialmente quando chega no capítulo 15, nós vamos ver que Davi entra em cena, capítulo 15 e 16, quando Samuel, depois da traição de Saul, ou da desobediência de Saul, Samuel precisa ungir um novo rei, tá? Os irmãos estão nos ajudando aqui na questão da chuva, então pode ficar tranquilo aí, que eles estão só ajudando ali, tá certo? Samuel, então, vai atrás de ungir um novo rei, porque Saul desobedeceu. Chega no capítulo 15, 16, vai ter aquele momento em que Samuel vai atrás dos filhos, os filhos de Jessé, e dentre eles Deus escolhe Davi para ser ungido rei. Então, antes mesmo de Saul ser totalmente deposto, ele foi rejeitado por Deus e Davi foi ungido rei. Capítulo 16. Capítulo 17, nós conhecemos aquele evento que todo mundo já contou para a criança, ou você certamente já ouviu falar, que é Davi e Golias, né? Que Davi mata Golias. No capítulo 18, Davi, então, diante dessa situação de ter matado Golias, Saul convida Davi para ser chefe do seu exército. Saul ainda era o rei, oficialmente, mas já tinha sido rejeitado por Deus. E então Davi se torna chefe do exército de Israel, do exército de Saul. Aconteceu o quê? Davi teve praticamente sucesso em todas as suas empreitadas militares. E isso gerou, de certa forma, uma inveja em Saul. Por quê? Aconteceu que quando eles voltavam, capítulo 18, versículo 6 e 7 diz assim: E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado os filisteus, as mulheres de toda a cidade estavam em Israel, saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam cantando eternamente e diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Imagina só essa musiquinha tocando em todo Israel. O rei Saul estava irado porque agora as mulheres
cantavam que Saul só tinha matado os milhares, mas Davi matou 10 vezes mais que ele, né? Seus 10 milhares. O rei, então, se torna um perseguidor, ou cria um desejo de matar Davi. E a gente vai ver, então, durante os capítulos 18 até o capítulo 24, o tempo inteiro, diversas vezes, você pode fazer um exercício por questão de tempo, por questão de ganhar tempo. Eu não vou falar todas as vezes aqui, em que as escrituras vão mostrar só nesse trecho o desejo de Saul em matar Davi. Vão ser diversas vezes. Davi e Saul desejavam matar Davi. Saul planejava no seu coração em matar Davi. Diversas vezes até chegar no capítulo 24. Eu vou ler apenas os versículos 1 ao 5. Eu acho que é suficiente para o que a gente vai estudar hoje. Depois, eu encorajo você a ler esse trecho depois inteiro. Mas nós vamos ler apenas os versículos 1 ao 5 e depois vamos para a exposição da palavra de Deus. O trecho diz assim, 1 Samuel, capítulo 24. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Ora, Davi e seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi, hoje é o dia a qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Deixa eu orar. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo aqui que temos de estudo da palavra. Agradecemos porque já podemos adorar e louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome por meio dos cânticos. Obrigado, Senhor Deus, também pela chuva. Para alguns é um motivo de gratidão, para outros motivo de preocupação, mas tudo isso vem do Senhor. Pedimos, Senhor, que enquanto estamos aqui estudando a Tua palavra, o Senhor possa trabalhar nos corações, especialmente num tema, ó Deus, que é tão confuso, que é perdoar. Que o Senhor nos ajude, Pai, a perdoar de forma bíblica e que o Teu nome seja engrandecido em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Grande ideia desse trecho, a compreensão do perdão. O que seria o perdão, então? Compreender o perdão. Quando o perdão é compreendido e praticado biblicamente, será libertador para os envolvidos e o nome de Deus será glorificado. Quando nós entendemos o perdão de forma bíblica e principalmente quando praticamos, as pessoas que estão envolvidas tanto em perdoar como em ser perdoada, isso é libertador para elas, quanto também, principalmente, o nome do Senhor é glorificado. A primeira coisa, então, que nós precisamos entender em relação ao assunto do perdão, é que as pessoas, muitas vezes, irão lhe machucar sem razão. Nós vemos aqui nesse trecho que Saul estava perseguindo Davi e não existia motivo nenhum válido para ele perseguir Davi. Qual era o motivo válido que Saul tinha para perseguir Davi? Ele não tinha nenhum motivo. Davi fez alguma coisa contra Saul. Ele não fez. Era simplesmente um motivo de inveja, né? Tá dando para me ouvir tranquilo aí? Tá, beleza. Então, o que a gente precisa entender é que isso é uma realidade ainda hoje. As pessoas irão perseguir as outras sem razão. Não estou dizendo todas, mas em alguns momentos isso vai acontecer. Algumas pessoas vão lhe perseguir ou irão lhe machucar sem razão alguma. Um professor uma vez de escola bíblica, estava concluindo uma lição e quis fazer uma última pergunta. Perguntou para as crianças: alguém pode me dizer como ser perdoado? Depois de uma pausa curta que as crianças ficaram meditando, uma das crianças respondeu: professor,
para ser perdoado você tem que pecar. Parece engraçado, mas é realidade. Só é perdoado quem peca, né? Isso não é um incentivo ao pecado, é uma realidade. A história, apesar de ser engraçada, mas até o Senhor Jesus Cristo voltar, todos nós seremos, de certa forma, afetados pelo pecado. Isso é uma realidade, é algo que nós precisamos ter em mente. O pecado pode trazer sofrimento às nossas vidas de duas maneiras. A primeira maneira é quando nós pecamos contra Deus, nós mesmos. Nós podemos sofrer ou iremos sofrer porque estamos pecando contra Deus, afinal. A segunda maneira é quando algumas pessoas pecam contra nós. Isso é algo que certamente, se você não passou, você vai passar. Se alguém não pecou contra você, em algum momento alguém irá pecar contra você. Essa é uma realidade. Isso é o reflexo do pecado. Quando nós pecamos contra Deus, isso traz sofrimento para nós, e sofrimento muitas vezes para o corpo de Cristo ou para outros envolvidos ao nosso redor. Dependendo do grau do pecado, outras pessoas irão sofrer também. Mas, quando outras pessoas também pecam contra nós, isso muitas vezes vai ser de forma, ou na maioria das vezes, nós não merecemos isso. Você vai ser machucado por diversas pessoas ao longo da sua vida. E muitas vezes serão pessoas que você ama. Essa é uma realidade também. Nós algumas vezes iremos ser machucados ou algo irá nos afetar por pessoas que nós amamos. Um pai que ele abandonou, uma mãe que ele maltratou, um professor que lhe humilhou, uma criança que rejeitou, né? Aqui as crianças. Um colega de trabalho que foi desleal com você. Nós vamos ter que aguentar um pouquinho, certamente vai ficar mais quente, mas vamos aguentar só enquanto a chuva passa, tá bom? Um colega de trabalho que provavelmente foi desleal com você, fez algo que não deveria fazer. Um amigo que falou mal de você para outros. Um membro da igreja que fofocou sobre você. Eu até conheço a história de alguns de vocês aqui pessoalmente, sei que alguns de vocês tiveram sofrimentos, às vezes até muito pesados. Em algum momento, alguma pessoa ou alguma situação ou circunstância trouxe sofrimento para você. E essa é uma realidade que, em algum grau, seja maior ou menor, todos nós enfrentamos isso. O pecado, ele vai fazer com que pessoas, muitas vezes, nos machuquem, sem razão. E isso é o que está acontecendo aqui. Isso é o que está acontecendo com Davi. Saul está perseguindo Davi sem nada, nenhum motivo válido. A realidade é essa. Você nunca vai escapar das dores dessa vida. Isso é algo que eu preciso dizer. Nós vivemos em um mundo caído e danificado pelo pecado. A questão melhor a se tratar não é de como evitar ser machucado, mas como lidar com aqueles que nos machucam. Certamente, nós sabemos que vamos ser machucados direta ou indiretamente, seja pelos nossos pecados ou pelos pecados de outros. Com os nossos pecados nós temos aprendido como lidar diante de Deus. Mas quando envolve outros, como é que nós vamos lidar com a ofensa de outros? Haverão algumas maneiras de lidar com a ofensa. E foi aquelas que eu citei, né? Você vai ter que perdoar a si mesmo, você vai ter que fazer uma regressão e voltar lá atrás e perdoar você mesmo e perdoar os outros, coisas que as Escrituras não respaldam, pelo contrário. Mas, uma das coisas que mais nós vamos ter que lutar é que, em relação à ofensa ou ao pecado de outros contra nós, nós vamos precisar lidar com essa daqui. Você será tentado a machucá-los de volta. As pessoas que pecam contra nós seremos de alguma maneira tentado a pecar contra elas de volta, a ofendê-las de volta. Davi teve a oportunidade perfeita de se vingar contra Saul quando chegou no versículo 4. Olha a situação, Davi está fugindo, se escondeu em uma caverna, de repente Saul entrou para fazer suas necessidades na caverna. O que acontece? Davi está por trás de Saul, está tendo a situação perfeita para matar o seu desafeto.
era simplesmente Davi pegar a mesma espada que matou Golias. No capítulo 21, nós vamos ver que Davi foi lá na casa do sacerdote, pegou a mesma espada que matou Golias e levou com ele. Davi estava com aquela mesma espada e poderia dizer, olha, a mesma espada com que eu cortei a cabeça do gigante, eu vou acabar com o meu inimigo. Deus está me entregando nas mãos. E até o que acontece. As pessoas chegaram para Davi, no versículo 4, no versículo 3, melhor dizendo, quando Davi chegou por trás de Saul, e alguns disseram, versículo 2, perdão, então Saul tomou 3.000 homens, escolhido dentro de Israel, foi atrás de matar Davi. Quando chegou lá na caverna, Davi então tinha a oportunidade perfeita. Olha o versículo 4. Versículo 4, então, os homens diante lá que estão junto com Davi dizem assim, então disseram a Davi, hoje é o dia a qual o Senhor lhe falou, eis que eu entrego seu inimigo nas suas mãos e você fará com ele o que bem quiser. Parecia uma oportunidade que Deus estava dando. Davi poderia se vingar e matar Saul ali. Era a oportunidade perfeita. As pessoas até poderiam ter boa intenção. Não podemos julgar que as pessoas aqui elas não estavam tendo uma boa intenção realmente de cessar a ofensa, cessar o que Saul estava fazendo. Mas esse conselho não vinha de Deus. A nossa tendência natural é sempre guardar a dor no nosso coração e buscar vingança de alguma forma. 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 5, a palavra de Deus vai dizer, 1 Coríntios 13, essa é uma citação que eu coloquei até aqui, do David Whiting. Ele diz assim, as pessoas que pecam têm a tendência de pecar quando alguém peca contra elas, isso aqui é natural. Todos nós pecamos, sim ou não? Sim, então você também vai ter a tendência de pecar quando alguém pecar contra você. Ninguém aqui está isento de querer pecar quando alguém lhe ofender. Todos nós, de alguma maneira, vamos querer responder pecaminosamente. Essa é a realidade do nosso coração. Mas em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, Paulo ele vai dizer, o amor não guarda rancor. Essa é a versão da NVI. A palavra guardar em 1 Coríntios é uma palavra no grego que ela significa literalmente registrar, ou recordar, ou computar no livro contábil. Essa é a ideia aí de contabilidade. É você pegar todas as ofensas e você está guardando ou notando. As informações contábeis que chegam numa empresa, o que elas geralmente são feitas? São registradas. Antigamente as pessoas registravam no livro contábil manualmente, né? Hoje já tem sistemas, por meio de uma nota fiscal, você coloca o número lá, automaticamente vai puxando todas as informações contábeis. Tudo já está interligado, né? Os sistemas todo municipal, estadual e federal. E é isso que acontece no nosso coração. Nós pegamos todas as informações pecaminosas que são feitas contra nós e geralmente nós queremos registrar no livro contábil do nosso coração. Nós queremos guardar esse rancor lá dentro, ou essa ideia de mastigar e depois pensar em como nós iremos nos vingar. Há apenas uma razão para nós guardarmos o rancor, contabilizar o rancor em nosso coração. É nós entendermos ou pensarmos como nós vamos nos vingar das pessoas. Nós precisamos lidar com essa realidade, meus irmãos. É uma realidade que todos nós lutamos com isso. Perdoar biblicamente é difícil e nós vamos precisar lidar com isso. Você vê isso especialmente nas crianças, né? O que acontece às crianças? Quando uma peca contra a outra vai lá e quer ofender novamente, né? Lá na minha casa eu tenho 2 pequenininhos, uma de 1 ano e 4 meses, e eu já vejo o reflexo disso no coração dela. Se o irmão faz uma coisa contra ela, ela já vem levantando a mão e querendo ir para cima do irmão, que até é maior do que ela. E aí eu tenho que lidar com o coração dela desde já, né? Mas nós vemos isso. Mas isso não é uma realidade só das crianças. Nós, como adultos, conseguimos fazer isso de modo mais velado, né? De modo mais sutil. Mas a realidade é que o nosso coração também lida tão igual como com as crianças. Nós temos 2 maneiras, então, de lidar com a vingança, digamos assim. A maneira agressiva, que aí nós vamos ter fofoca, calúnia, crítica, julgamento, ira, né? Palavras ásperas, agressão física, destruindo a reputação das outras pessoas. Vamos ser desonestos, até mesmo furtar ou roubar, mentir contra as outras pessoas,
ou usando, se nós temos recursos e influências para machucá-los. Isso nós vemos aí diariamente acontecer. Não é uma coisa que está distante, não. Pessoas que se vingam diariamente de forma agressiva. Mas nós temos também maneiras passivas de muitas vezes nos vingar das pessoas. Essas maneiras passivas são evitá-los, nós fazemos de conta que elas não existem, sentimento de orgulho e atitude farisaica é aquela coisa que nós pensamos, graças a Deus que eu não sou que nem essa pessoa, né? Ela peca, mas eu não sou como ela. Essa é uma maneira passiva de a gente lidar. Outra também é nós negarmos o amor a essas pessoas. Jesus nos ordena a amar todos, até os inimigos. São modos passivos de lidar com essa situação. Ao agir dessa forma, você está agindo de forma semelhante àqueles que o feriram. Quando você age com vingança, você pensa que está ofendendo a pessoa, mas você está também se tornando um ofensor do outro lado. Nós temos a tendência de sermos iguais a eles. Nós muitas vezes não pensamos isso. Quando você faz isso esperando que os outros sejam machucados, você está caindo em um engano. Você também está se machucando, está ferindo o seu relacionamento com Deus. Está respondendo errado à ofensa. Nós temos a tendência de agir de forma a vingar a ofensa. Mas nós precisamos lidar então com a questão do perdão. E a primeira coisa, que é o ponto 3 aqui, em relação a perdoar, nós vimos duas realidades em relação a perdão e ofensa. A primeira realidade é que as pessoas irão nos ofender sem motivos ou sem razão. A segunda é que nós temos a tendência de revidar ou agir com vingança. Mas em relação a perdoar, nós precisamos lidar com a primeira realidade então. É o ponto 3 aqui. Deixar de perdoar machuca mais a você do que aos outros. Deixar de perdoar vai machucar mais a você do que aos outros. Olha o que o nosso tão conhecido William Shakespeare falou. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Você está guardando ressentimento e você está esperando que a pessoa tome o veneno, mas quem está morrendo é você. É como se você estivesse tomando o veneno e esperando que a pessoa que não tomou o veneno morresse. Essa é a realidade de você guardar a amargura no seu coração. A amargura é um fogo que consome aquele que o segura. Aquele que o seguram. Essa é a realidade da amargura. Você está segurando um fogo, você está lidando com algo dentro de você, achando que você não vai ser. Mas a realidade é como você achar que está brincando com fogo e não vai se queimar. Imagina, segurar o fogo. O que vai acontecer? Você vai se queimar. Às vezes você pode pegar algo quente, você solta rápido, a queimadura, ela é rápido, né? Tipo assim, uma queimadura pequena. Mas você segurar algo que está pegando fogo, a tendência disso aumentar as consequências de uma queimadura é muito grande. Do mesmo jeito é a amargura. Quanto mais tempo você segurar isso no seu coração, quanto maior vai ser as queimaduras ou os ferimentos que isso vai te trazer. Quando você guarda rancor, ele sempre torna amargura. E a amargura sempre corrompe a pessoa. Muitos viram as costas para as pessoas machucadas e dizem que não se importam. Ah, eu não me importo com isso, deixa para lá. Mas a dor, ela não desaparece. Ela começa a nos corroer como uma ferrugem e envenena nosso espírito. Logo começa a nos atormentar. A realidade é que você muitas vezes pensa, não vou lidar com isso, deixa para lá, eu não estou nem aí. Mas com o tempo, a amargura, ela vai corroer o seu coração. O escritor aos Hebreus diz isso de forma muito clara no capítulo 12. Cuide para que nenhum de vós tenha um coração amargurado, não brote no seu coração raiz de amargura. Se vai brotar raiz é porque ela começa de forma pequena. Às vezes uma ofensa é grande e você pode lidar e perdoar. Mas no seu coração isso começa pequenininho. Uma chateação pode se tornar algo enorme. Nós precisamos lidar com isso, irmãos. Em Mateus capítulo 18, Jesus perdoa lá um credor. Lembra da parábola que ele fala? Ele perdoa um credor
e aquele credor tem outro credor com uma dívida menor. Ele é perdoado de uma dívida maior. Quando ele chega para perdoar o outro, o que acontece? Ele não perdoa. Jesus traz um alerta muito pesado nesse trecho. Ele disse: você não deveria ter misericórdia do seu conservo, como eu tive misericórdia de você? Irado, o Senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Depois Jesus adiciona um comentário: assim também lhes farás o Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar o coração, não perdoar de coração o seu irmão. Isso é um alerta que nós precisamos estar muito preocupados. Se nós estamos guardando a amargura no nosso coração, nós deveríamos urgentemente buscar ajuda para limpar os nossos corações diante de quem quer que seja. O Senhor Jesus está nos trazendo um alerta que muitas vezes é até difícil de compreender. Como que isso lida se eu sou um salvo e eu vou sofrer um sofrimento tão grande como esse? Mas o que ele está nos alertando aqui é que aqueles que não perdoam como foram perdoados por Jesus, eles irão sofrer também. O trecho diz que ele os entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Não perdoar diretamente ou indiretamente, algumas vezes espiritual e outras vezes fisicamente, vai trazer sofrimento para nós. É uma realidade. E nós estamos esperando que aquelas pessoas que nos ofenderam é que sofram. Mas no final das contas, quem está sendo torturado somos nós que não estamos liberando o perdão. As consequências de não perdoar são pesadas. É uma prisão muito pior do que com guardas e barras de ferro. Charles Swindoll também fala algo muito interessante. Ele diz assim: o ressentimento é como uma corrente que nos aprisiona a um fato ou a uma pessoa. Nós estamos presos a uma situação, a um fato ou uma pessoa, porque não perdoamos. Nós poderíamos estar libertos ou livres dessa situação se perdoássemos, mas nós estamos presos a essa pessoa porque nós não estamos perdoando. E o pior é que nós mesmos nos aprisionamos. Não é ninguém que está nos prendendo nessa prisão, nos colocando nessa prisão. É nós que nos colocamos lá. É nós que sofremos e perdemos a alegria dos relacionamentos e da vida. As pessoas podem até ser atingidas por nosso ressentimento, mas o maior afetado é aquele que se ressente. O maior afetado somos nós, irmãos. Nós estamos tendo nosso relacionamento quebrado, fisicamente, espiritualmente com Deus. Carregar o fardo de amargura produz em nós dores físicas, cansaço emocional e muitas vezes mental, um isolamento relacional e até fraqueza espiritual. A gente vai ver isso vez após vez nos Salmos. Pessoas que muitas vezes não perdoavam, estavam ressentidas e elas estavam sofrendo com isso. Se guardarmos rancor em nossos corações, facilmente cairemos nas armadilhas de fofoca, calúnia, difamação, e nos alegraremos com as provações dos outros. Isso é ridículo, isso é triste. Eu me alegrar com pessoas que sofrem simplesmente porque eu não gosto delas. É eu achar que eu sou tão justo, o perdão de Deus para mim é porque eu era um pecadorzinho menor. Deus me privou de sofrimentos espirituais e até mesmo físicos, e eu me alegro com o sofrimento daqueles que me feriram. Naquela oração bem conhecida, a chamada oração do Pai Nosso, né, que nós conhecemos, Jesus, ele diz: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Ele já pressupõe que o cristão, ele deveria ser alguém que libera perdão. Não é uma opção. Você tem que perdoar aqueles que lhe ofenderam. Se você é um filho de Deus, se você é alguém que conheceu e recebeu o perdão de Deus, aqueles que lhe ofenderam, você precisa liberar perdão para eles. Nós vamos ver mais na frente como isso desenvolve.
Mas na história de hoje nós vemos, Davi se recusou a guardar rancor contra Saul. Davi se recusou a fazer isso. Ainda que Davi fosse perseguido, atacado, menosprezado, ele não sentia liberdade em seu coração, enquanto Saul estava cativo por sua ira e amargura. Davi podia estar tranquilo diante de Deus, de que mesmo que Saul estivesse perseguindo, ele não estava nutrindo ou alimentando ira no seu coração por Saul. Davi estava totalmente limpo e tranquilo diante de Deus. Perdoar é a melhor coisa que você pode fazer para os outros, mas também mesmo. A melhor coisa que você faz para os outros, mas também para você mesmo. Você está com seu coração e a sua consciência limpa diante de Deus. Não tem preço. Não tem preço. Nós precisamos entender algo também aqui. Nós vimos agora que deixar de perdoar machuca mais a você do que aos outros. E uma realidade que precisamos lidar é que a vingança sempre vai ter chances, sempre vai dar chances para nós. Nós sempre vamos ter chance de vingar. Sempre vamos ter chance de vingar. Mas nós devemos lembrar que essa não é uma responsabilidade nossa. Vingança não é uma responsabilidade minha. E aqui eu entro no meu último ponto. Perdoar significa deixar a vingança nas mãos de Deus. Perdoar significa deixar a vingança nas mãos de Deus. Veja os versículos 12 e 15 de 1 Samuel 24. Os versículos 12 e 15, a palavra de Deus diz assim: que o Senhor Deus julgue entre nós e me vingue do rei, porém não estenderei a minha mão contra o rei. Versículo 15: que o Senhor Deus seja meu juiz e julgue entre nós dois, que ele examine e defenda a minha causa e me faça justiça e me livre da mão do rei. Davi estava se colocando diante de Deus e dizendo que Deus julgue entre mim e Saul. Não é uma responsabilidade minha. Não é uma responsabilidade minha de se vingar. Perdão é a minha responsabilidade de liberar uma dívida de boa vontade pela fé, a fim de glorificar a Deus. Eu vou tentar correr aqui no meu último ponto. Primeira coisa em relação a perdoar que eu preciso saber. Primeira coisa. Perdoar é minha responsabilidade. Mateus 6, a gente vai ver isso muito claro. Quando Jesus está orando, e nós vimos nesse instante, no trecho da oração do Pai Nosso. Jesus vai dizer que nós devemos perdoar aquele que tem nos ofendido, assim como nós fomos perdoados. É a minha responsabilidade de liberar perdão. Depois, quando eu perdoo, quando eu exerço a minha responsabilidade, eu estou automaticamente liberando a dívida. Eu estou dizendo que eu vou abrir mão de algo que eu estou guardando em meu coração contra alguém. Eu quero abrir mão de algo que eu estou guardando ou nutrindo em meu coração para alguma pessoa. Eu sinto que ele me deve respeito, honra, o que quer que seja, mas eu estou abrindo mão. Eu estou liberando essa dívida. Romanos 13:8 diz: não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. E eu não faço isso só por fazer, eu faço isso de boa vontade, é o meu terceiro ponto aí. Eu posso escolher perdoar uma dívida. Não é só a questão de eu sentir que eu devo perdoar, mas é a questão de eu escolher perdoar. Eu escolho exercer perdão de boa vontade. Por mais difícil que seja, o Senhor nos dá a capacidade. O Senhor nos dá essa capacidade de perdoar.
Depois eu faço isso pela fé, confiando que o Senhor é quem vai lidar com a pessoa e não eu. E o intuito de tudo isso é glorificar a Deus. Em conclusão, meus irmãos, perdoar é minha responsabilidade de liberar uma dívida de boa vontade, pela fé, a fim de glorificar a Deus. Eu escolho perdoar, porque é minha responsabilidade de liberar uma dívida de boa vontade, pela fé, a fim de glorificar a Deus. Algumas aplicações aqui. Tome uma decisão de perdoar. Se você sabe que tem que perdoar alguém, tome uma decisão de perdoar. É uma coisa que você tem que decidir. Não é simplesmente sentir. Tome uma decisão de perdoar. E faça isso. Faça isso imediatamente. Hoje. Sem perdoar alguém, perdoe hoje. E faça isso de coração. Não só porque tem que fazer, mas porque você quer liberar o seu coração para fazer a vontade de Deus. E não apenas, eu quero fazer, eu tenho que fazer. Não, faça isso por convicção. E para as crianças, se Jesus perdoou vocês, crianças, você precisa aprender a perdoar também. Seja o irmão, o coleguinha. Ser criança não é desculpa para pecar. Vocês precisam também aprender a perdoar. E aí está o versículo que nós vamos estudar durante essa semana, Efésios 4, 32. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros. Perdoem uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Pastor, eu estou com dificuldade de perdoar, eu preciso de ajuda, eu preciso compreender um pouco melhor. Me procura no final, vamos conversar. Mas que você saia daqui hoje pronto a liberar o seu coração e perdoar as pessoas que lhe ofenderam. Deixa eu orar. Senhor, obrigado por esse tempo, com todas esses intempéries, a chuva, o Senhor está no controle de tudo. Nós pedimos a Deus que o Senhor trabalhe nos nossos corações para perdoar, e perdoar como o Senhor perdoou. Te pedimos, Senhor Deus, isso tudo. Trabalhe nos corações nessa manhã, e ajude que os irmãos possam liberar perdão, e ter as suas vidas limpas diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estamos